Bom dia a todos. Gostaria de registrar a presença do conselheiro Érico Desterro, do conselheiro Josué Filho, do conselheiro Ari Moutinho, dos auditores Mário Filho, Alípio Filho, do auditor Luiz Henrique, procurador João Barroso, do secretário Michel Levi, da taquígrafa, dos servidores e advogados. Aprovada a ata da sessão anterior. Essa é a nossa sexta sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2019. Temos ausentes os conselheiros Júlio Cabral, por motivo de licença médica, substituindo o auditor Mário José Filho, auditor convocado Mário Filho, que é o único convocado, o único auditor convocado. O conselheiro Júlio Pinheiro se encontra com virose e o conselheiro Mário de Mello também se encontra com virose. Então, motivos justificados. Passamos à fase de expediente. Memorando 13/2019, da lavra do senhor Felipe, chefe de gabinete, comunicando a interrupção das férias do conselheiro Ari Moutinho Júnior, a contar de 22 de fevereiro. Exposição de motivo 1/2019, da lavra da senhora Patrícia Lacerda, através da qual registra a revogação através da Lei Complementar 193, de 27/12/2018, do inciso 6º do artigo 113 da Lei Orgânica deste Tribunal, que tratava sobre a competência do Procurador do Ministério Público no que diz respeito ao envio à Procuradoria do Estado do Amazonas dos atos de imposição de multas e alcances efetivados. Ressalto que, após a revogação do citado dispositivo, não há em nossa legislação a competência clara de quem encaminhará à PGE as cobranças executivas. Esta presidência sugere que seja repassado à Secretaria do Tribunal Pleno, sob a supervisão dos relatores. Essa incumbência, coloco o assunto em discussão. A cobrança das multas, que era da Procuradoria, e passou para a Secretaria do Tribunal Pleno para enviar diretamente a... Eu acredito que a gente deva corrigir e colocar novamente, porque eu acredito que seja uma competência. Você não acha, conselheiro Érico? Inicialmente, bom dia, presidente, bom dia a todos, a todas. Bem, eu não havia me apercebido de uma modificação legislativa que determinasse essa modificação. A mim parecia que estava muito bem sendo encaminhado o assunto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Mas se agora passou ao Tribunal, então devemos definir qual é o órgão que vai se encarregar disso e do controle dessas cobranças, não é? Mas eu não entendi a parte final, que a cargo dos relatores... Sim, quem tomará conta, no caso, é a Secretaria do Tribunal Pleno, através das decisões, porque é a Secretaria que tem o conhecimento das decisões. Não, eu não acredito que isso seja uma boa solução. É mais um encargo para a Secretaria do Tribunal Pleno, que já é sobrecarregada. Acredito que, se nós temos um setor de execução das decisões, que era a DICREX, agora não sei mais como é o nome. Obrigado. Este setor é que deva, então, ser um encarregado do controle disso, porque cada relator controlar agora isso, eu acho que é pulverizar. Eu acho realmente mais viável, Acho que nós devemos repensar isso. Então, vamos votar a respeito da DICREX? Já tem meu voto. Tá. Conselheiro Josué Filho. Eu acompanho. Conselheiro Ari. Com as ressalvas
Conselheiro convocado Mário Filho. Também acompanho. Então, fica assim determinado. Passamos a indicações e propostas. Na última sessão foi distribuído ao conselheiro Érico um lote extra, o qual continha 7 processos, sendo que todos versavam, dentre outros assuntos, sobre a alteração do regimento interno. Ocorre que, dentre os citados, constava o processo 855/2018, que trata da regulamentação via resolução do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo, FAES. Registro que a citada resolução é de suma importância para possamos abrir a conta do fundo e, por conseguinte, receber os recursos das multas aplicadas por esta Corte. Assim, considerando que o conselheiro Érico estará muito atarefado com os demais processos, proponho que façamos a redistribuição do processo 855/2018 a outro conselheiro, deixando já registrado que, caso o egrégio Tribunal Pleno não se oponha ao mesmo e mesmo tendo uma vedação regimental, encontro-me disponível a também participar do sorteio. Coloco o assunto em discussão. De acordo com a presidente. Pleno acordo. Então, façamos a distribuição. Excelência, me desculpe. Vossa Excelência... Vossa Excelência está distribuindo o que exatamente? Qual o processo 855 que consta do seu lote, para outro. Certo, entendido. É do fundo do FAES, da conta do FAES, para que nós possamos receber os recursos, se trata das multas. Isso entre os conselheiros, não é? Entre os conselheiros. Certo. Conselheiro Mário de Mello. Gostaria de dar conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que, na data de ontem, dia 26 de fevereiro, participei de 2 reuniões em Brasília. A primeira ocorrida no Instituto Zedelo Correia do TCU, a qual foi presidida por mim, o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Por aclamação, elegeu seus novos dirigentes, que são o conselheiro Edilson de Souza Silva, do TCE de Rondônia, como presidente, o conselheiro Joaquim Castro, do TCM de Goiás, como vice-presidente, e o conselheiro Severiano Constandrade, do TCE de Tocantins, como secretário. Já na segunda reunião, registro que o sistema de tribunais de contas, capitaneado pela Tricom, foi recebido em audiência pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no Palácio da Justiça. Na oportunidade, reuniram-se presidentes de 33 cortes de contas, dirigentes da Tricom, do IRB e da Abracom. A reunião objetivou a apresentação ao ministro Moro de um panorama sobre as atividades dos tribunais de contas. Também esta presidência gostaria de registrar voto de parabéns à procuradora Elisângela Lima Costa Marinho pela passagem de seu aniversário na data de hoje. Desejo muita paz e felicidade à procuradora. Ainda indicação de proposta. Facultada a palavra. Senhora presidente. Pois não, conselheiro Érico. Inicialmente, para também comunicar, como sabe Vossa Excelência, mas comunicando ao Egrégio Tribunal Pleno, que também estive em Brasília, participando de 2 reuniões, uma na segunda-feira de manhã, presidindo o Comitê de Governança do Instituto Rui Barbosa. E à tarde, a Assembleia Geral do mesmo Instituto, onde foram deliberados alguns assuntos. E Vossa Excelência também participou dessa segunda reunião. Inicialmente, era essa a informação. Mas eu tenho um outro assunto,
que diz respeito exatamente àquilo que ainda há pouco Vossa Excelência mencionava sobre a distribuição daqueles processos lá a mim. Bem, eu, então, fiquei com 6 processos que tratam de diversos assuntos que visam a modificar o regimento interno. Por sorteio, isso coube a mim. Só que, eu, analisando com a minha assessoria, o assunto, nós chegamos à seguinte conclusão, que essas modificações pontuais propostas, elas fazem uma alteração muito grande no nosso regimento interno. Inclusive, para você ter uma ideia, tem um artigo lá que vai até a letra M, né? Porque hoje a técnica não é mais de renumeração dos artigos, mas de acrescentar um artigo com letras tantas quantas forem necessárias para resolver o problema da modificação. Bom, e nós temos uma legislação federal de observância nacional que dispõe sobre a alteração de normas. E uma dessas normas diz o seguinte, artigo 12, a alteração da lei aí no sentido amplo da palavra, será feita mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável. E é exatamente o caso, é uma alteração considerável. Então, a minha proposta ao Tribunal Pleno, e busco a aceitação do Tribunal nesse momento, é que nós, ao invés de modificarmos o regimento, façamos um novo. É dizer, abandonemos o antigo, porque vai ficar aquele negócio do artigo 33, vai até a letra M, 33A, B, C, D. Vira uma coxa de retalho. Isso. Outra coisa que detectamos é que há problemas em outros pontos do texto, por exemplo, referências a um inciso que não existe, ou então, até isso, 2 incisos com o mesmo número. Então, você tem que dizer assim, o inciso 1 de cima e o inciso 1 de baixo, só para resolver o problema. E todas essas coisas demandam uma alteração considerável. E, portanto, eu gostaria de obter a autorização do Tribunal Pleno para propor, ao invés de essas modificações, a modificação geral do regimento interno, evidentemente passando pelo crivo posterior da comissão própria e, obviamente, depois será discutido no plenário do tribunal, mas a modificação do regimento interno, ou seja, obtemos este ano um novo regimento, não é? Abandonando aquele anterior. É essa a minha proposta e peço a Vossa Excelência que ponha em discussão para a apreciação. Em discussão, conselheiro Josué. Apoio a ideia do conselheiro Érico de deixar essa roupa sem remendo e termos uma nova roupagem no regimento. Mas eu não posso me furtar a me dirigir, presidente, ao eminente procurador-geral, para que ele transmita os votos que foram apresentados pela presidente, a doutora procuradora Elisângela da Costa Marinho. E também jogar as flores merecidas a Vossa Excelência pela condução da reunião em que presidiu em Brasília. Isso é um orgulho para a Corte de Contas, e que não é surpresa para nós a presença sempre brilhante e inteligente do conselheiro Érico participando do setor de inteligência do Rui Barbosa, pelo brilho que sempre espelhou nesta Corte de Contas. Quanto à proposta Érico, voto na íntegra. Conselheiro Ari Moutinho. De pleno acordo, Excelência, até porque o que restou foi uma coxa de retalhos, né? Está na hora de uma nova roupagem, como muito bem colocou o conselheiro Josué. Conselheiro convocado Mário Filho. Também, presidente, de pleno acordo com a proposta. Também esta presidência concorda plenamente. Já havia, inclusive, falado ao procurador Evanildo, que está ajudando nessa matéria, e que, com certeza, se o conselheiro Érico precisar, ele está à disposição. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente? Por não. Apenas um comunicado ao plenário.
sobre um pedido de cautelar indeferido, Excelências. Foi nos autos do processo 2.922 de 2018, do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. Nesse processo, analisa-se um edital de concurso público, o edital de número 01/2018, para preenchimento de 227 vagas. Entendi, Excelências, que naquele momento não seria prudente conceder cautelar, portanto, indeferi e encaminhei para a instrução. Era isso, Excelência. Obrigado. Ok. Não havendo mais quem queira se pronunciar, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral está de licença, portanto, não recebe processo. Conselheiro Júlio Pinheiro está com virose, mas recebe processo. 3. Conselheiro Érico está na compensação porque recebe. Tudo bem, pode me incluir. Pode colocar? Então, conselheiro Érico, lote 5. Conselheiro Josué. Lote 7. Conselheiro Ari. Lote 4. Conselheiro Mário de Mello. Lote 2. Conselheiro convocado Mário Filho. Lote 1. Auditor Alípio. Lote 8. Auditor Luiz Henrique. 6. Julgamento adiado. Temos a pauta do conselheiro Érico. Temos um processo. Que infelizmente terá que ser adiado novamente, Excelência. Não tem problema que ele já está sendo adiado desde 2017, porque não estão presentes os conselheiros Júlio Pinheiro e Mário de Mello, que fizeram votos, tiveram participação relevante, e infelizmente não se pode julgar de novo o processo. Então, fica adiado para a próxima semana. Julgamento adiado da pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Temos um processo de número 14.430, 2016, que retorna após vista do procurador do Ministério Público. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Eu acompanho na íntegra a promoção do Ministério Público, que é para conhecer e dar provimento. Palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Obrigado, Excelência. Trata-se de embargo de declaração após o professor Marco Antônio Favoretti, na época, controlador interno da Prefeitura Municipal de Manacapuru, exercício 2016. Como explanou o eminente conselheiro Ari Moutinho, de acordo com o parecer ministerial, somos pelo conhecimento e pelo provimento dos embargos, Excelência. Pacificado, dou por aprovado o processo. Ainda em julgamento adiado, pauta do auditor Mário Filho, temos um processo, o de número 1627/2012, que possui sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Senhora Presidente, inicialmente chegou ao meu conhecimento que é um pedido de sustentação oral neste processo. Ok. Então, passo a palavra ao relator. Senhora Presidente, senhores conselheiros, a minha proposta de voto está disponível no sistema, devidamente fundamentada, e ela é no sentido de julgar, regular com ressalvas, as contas do senhor Raul Amônia Zaidan, secretário da Casa Civil à época, do senhor Carlos Alexandre Moreira de Carvalho Martins de Matos, subchefe da Casa Civil, e do senhor Silvio da Costa Bringel Batista, também subchefe da Casa Civil, no período de 23 de novembro a 31 de dezembro de 2011. Aplicar multa
ao senhor Raul Amônia Zaidan, no valor de R$ 5.000, em virtude das restrições remanescentes. E fazer diversas determinações à atual gestão da Casa Civil e dar ciência aos interessados do teor da decisão que vier a ser adotada. Em suma, esta é a minha proposta. Com a palavra, conselheiro Érico. E eu não divirjo muito do voto. É voto ou é proposta? Proposta de voto. Proposta de voto do eminente auditor, mas o meu destaque é no sentido de não aplicação da multa sugerida a um dos gestores, tendo em vista que as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas. Eu sei perfeitamente que, independentemente disso, algumas irregularidades formais podem merecer a aplicação dessa sanção, mas eu identifico que é um fato isolado de um único contrato, que, aliás, a empresa apresentou memoriais, não é? Creio, a todos. Acho que seria até a sustentação oral que seria feita, e no meu modo de ver realmente não é necessário. E não vejo razão para a aplicação da multa, acho demasiada. E por isso meu voto é no sentido, acompanhando o eminente auditor, mas sem a aplicação da multa. Quero aderir ao destaque do Então, conselheiro pacificado, dou por aprovado o processo regular, com ressalvas sem a multa. Passamos a julgamento em pauta. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 11 processos. No primeiro processo, de número 1970, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Inicialmente, passa a palavra ao relator. Nós estamos, presidente, em que processo? 1970? É o primeiro processo da sua pauta, excelência. 1970. 1970. Perfeito. Este processo é prestação de contas de Sidney Robertson Oliveira de Paula, da Superintendência da SUAB, exercício de 2010. Ao votarmos pela regularidade, acompanhando inclusive o órgão técnico, também proferimos uma multa de R$ 2.000. O eminente conselheiro Érico, que sempre merece minha maior atenção, ele discorda do relator quanto ao mérito, e na multa ele sobe. Eu quero calibrar a multa de 2 para 5.000, mas como a acusação, ou seja, a gravidade é uma glosa de R$ 657,50, eu acho também demasiado que se dê a irregularidade. Eu calibro a multa, conselheiro Érico, para R$ 5.000. A área técnica, eu tenho esse processo todo aqui. Conselheiro Ari, como vota? Acompanho o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Conselheiro convocado Mário Filho. Com o relator. Então, por maioria, vencido o voto do relator. No sétimo processo... Desculpa. Vencido o voto do relator, não. Não, por maioria... Prevalece o voto do relator, calibrando a multa para 5.000. A multa fica em 5.000. 5.000. No sétimo processo, é o de número 14.042/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico, registrando o impedimento do conselheiro convocado Mário Filho. Inicialmente, passa a palavra ao relator. Eminente presidente, o próprio INSS já faz o seguinte, hipotético,
como no caso, ganha um pouco mais de R$1.000, adoece e, por essa razão, por invalidez, torna-se aposentado. Numa decisão do ministro Mauro Campbell, adiciona-se 25% sobre esse valor, vamos admitir R$1.250, que seria para pagar o cuidador. A negativa sempre ocorrerá se ele precisar de cuidado pós-aposentadoria. Ou seja, a lei permite que, no caso de ter ocorrido a doença e que motivou a aposentadoria, ele leve esses 25%. Caso contrário, não. É o que diz as decisões, inclusive no Superior Tribunal, da lavra do ministro Mauro Campbell. O próprio INSS adota, não há regra divergente nesse aspecto. Estamos falando do processo interposto por Marquitone da Silva, cujo salário com o somatório chegará a R$ 1.500. Conselheiro Érico. É aquele assunto em que eu sou vencido, Excelência. Conselheiro Ari Moutinho. Eu já tenho posicionamento formado e eu acompanho o conselheiro Josué. O Mário Filho está impedido. Está impedido. Vossa Excelência vota. Eu voto com o conselheiro relator. Então, aprovado por maioria. No 8º processo, de número 669 de 2018, a assinalação de destaque por parte do conselheiro Érico. Inicialmente, passa a palavra ao relator. O conselheiro Érico só faz calibrar a multa em que eu votei o número regimental, que é R$ 8.768,25, e o conselheiro Érico pede 14 mil. Todos nós somos harmônicos em julgar procedente que o prefeito municipal abstenha-se de contratar servidores temporários nos cargos oferecidos no edital 01 de 2014, rescinda no prazo de 60 dias todos os contratos, convoque os servidores que deixaram de ser convocados no concurso público. Daí a razão que o conselheiro Érico deu a abrigar a sua multa de R$ 14 mil, porque o cidadão tem um concurso com os funcionários aptos a serem chamados e os pretere para que o faça da sua livre escolha, eu o acompanho. Vossa Excelência também inclui essa providência de manter os efeitos da medida cautelar, que é um assunto trazido, inclusive, pelo auditor Luiz Henrique, que me parece bem razoável. A manutenção da medida cautelar. Excelência, eu o acompanhei em toto. Pronto, obrigado. Pacificado, conselheiro Érico? Sim, parece que sim. Ele acompanha em toto. Não há divergência. Pronto. Sim, mas Vossa Excelência aumentou a multa. E ele também. Eu acompanhei o Aumentou aumento. também? Não chamou os concursados e contratou ao bel prazer. Ok. Então, pacificado, aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 8 processos. No 3º processo, de número 2528, a embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de conta para a manifestação. É o 3º da pauta do conselheiro Ari Moutinho, 2528. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Saul Nunes, à época prefeito de Tabatinga, mas aqui trata-se de um convênio. Nos autos não vislumbrei contradição, omissão, obscuridade no acórdão hostilizado, tampouco foram apresentados documentos ou justificativas plausíveis que tivessem o condão de modificar ou conferir os efeitos infringentes
almejados pelo embargante, razão pela qual nós somos pelo improvimento, excelência. Entendo que está pacificado, excelência. Pacificado. Dou por aprovado o processo terceiro da pauta. No quarto processo, é o de 2.762, 2017, a embarque de declaração, também, dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Embargo de declaração aposto pelo senhor Jean Campos de Barros. Igualmente, o processo anterior, não há contradição, omissão ou obscuridade, excelência, razão pela qual o Ministério Público também é pela negativa de provimento. Pacificado. Dou por aprovado o processo quarto da pauta. No sétimo processo, de número 1717, 2018, também há embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Júlio Pinheiro. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Érico Desterro. Assuma a presidência e transfira a palavra ao representante do Ministério Público. Obrigado, conselheiro. Trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Sidomar Abitbol. Não há contradição, omissão ou obscuridade que possa modificar o acórdão ora hostilizado. Então, o Ministério Público é pela negativa de provimento. Com a palavra o conselheiro Ari Moutinho Júnior. Também pacificado, excelência. Não havendo divergências, estão rejeitados os embargos de declaração. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Érico. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos. No terceiro processo, há embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, passa a palavra ao procurador do Ministério Público. Obrigado, presidente. Embargo de declaração aposto pelo senhor Tabira Ramos Dias, em decorrência de condenação proferida no acordo 751/2018. Entretanto, não há obscuridade, contradição ou omissão que possa dar aso às razões expendidas pelo embargante. Então, o Ministério Público é pela negativa de provimento, na mesma esteira do entendimento proferido pelo eminente auditor Mário Filho. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho. Temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 6 processos. No segundo processo, de 11.489, 2017, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Embargo de declaração oposto pelo senhor Raimundo Nonato Souza Martins. Após análise, não vislumbrei contradição, omissão ou obscuridade, excelência, razão pela qual somos pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. No terceiro processo também é o de número 816, 2018, a embarque de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, embargo de declaração com efeitos infringentes oposto pelo senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, em relação ao acordo 816/2018. Após análise, não vislumbrei os requisitos necessários para o provimento de embargo de declaração. Não há contradição, omissão ou obscuridade, razão pela qual o Ministério Público é pela rejeição. Pacificado, dou por aprovado o processo. No sexto processo da pauta, nos demais processos não há destaques, com exceção do sexto processo que vai haver sustentação oral, dou por aprovado os demais processos. E o processo 2404/2018, passa a palavra ao relator para ler o seu relatório. Obrigado, presidente.
O processo é o de número 2404, 2018. Trata-se de um recurso de revisão interposto pelo senhor Gideão Timóteo Amorim, qualidade de secretário de Estado da Educação. Foi um acórdão, excelências, que julgou ilegal, termo de convênio, irregular a tomada de contas, aplicou multa ao gestor. Esse convênio, ele tinha como objeto o repasse de recursos de investimento para atender despesas com adequação, construção de muro padrão e perfuração de poço semi-artesiano na Escola Estadual Castelo Branco. É esse o relatório, excelência. Com a palavra o advogado, tendo 15 minutos para fazer essa defesa oral. Bom dia, conselheira presidente, bom dia, procurador-geral, bom dia, conselheiros presentes, auditores e a todos aqui nesta plenária. Não vou demorar muito, até porque se tratam de poucas impropriedades que existiram, né, após o recurso ordinário impetrado anteriormente. Trata-se de recurso de revisão interposto pelo senhor Gideão Timóteo Amorim, representado por estes patronos, que tenta a reversão do julgamento na tomada de conta especial, termo de convênio 115 de 2007, né, firmado entre a SEDUC e a Prefeitura Municipal de Envira. Após as relações do recurso ordinário, em que foi retirado o alcance, até porque foi realmente visto que não haveria razão de ser para permanecer, em face do senhor Gideão, permaneceram apenas duas impropriedades, entre elas a ausência de previsão de contrapartida no convênio e a remessa intempestiva da prestação de contas ao Tribunal de Contas. Após as defesas, foi verificado que tanto o laudo técnico, né, do órgão técnico, quanto o parecer ministerial foram contra, né, pela negativa de provimento do recurso, e por isso a necessidade de sustentação oral para apresentar as justificativas e explanações do recorrente. É sabido que a contrapartida é realmente exigida, de fato, por lei, em convênios firmados com entes públicos, principalmente neste caso em que há uma prefeitura do outro lado, e a SEDUC, que não tem unidades físicas em todos os municípios do Estado e normalmente busca, junto às prefeituras, a consecução de seus objetivos, com a construção, manutenção corretiva e preventiva das escolas e das unidades de atendimento educacional do Estado do Amazonas. Ocorre, excelência, que em uma das cláusulas do convênio, do termo de convênio, foi previsto a seguinte afirmação: não haverá contrapartida. Por quê? Em situações de serviços, obras e serviços de engenharia, há uma ressalva, tanto na 8666 quanto na Instrução Normativa 8 de 2004, da Secretaria de Controle Interno do Estado, que permite a ausência de contrapartida quando a obra ou o serviço recaia totalmente sobre a entidade concedente, que no caso é a SEDUC. Peço licença para ler o dispositivo. Parágrafo 3º do artigo 2º da Instrução Normativa 8 de 2004. Exigir-se-á comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto, quando prevista, estejam devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão concedente, devendo tal contrapartida ser depositada no prazo de até 30 dias após o crédito inicial na mesma conta bancária do convênio. Portanto, considerando que se tratou de um convênio para firmar a execução, contendo como objeto uma obra e serviço de engenharia, como foi até aludido pelo próprio relator, então, nesse caso, haveria ressalva de não ter a contrapartida, pois recairia totalmente o custo sobre a SEDUC, por ser de responsabilidade da entidade concedente a entrega da obra. No mesmo caso, a segunda impropriedade remanescente foi a remessa intempestiva. E, em vários julgados dessa Corte de Contas, muitos relatores têm reconhecido que se trata apenas de uma formalidade, né, que não foi respeitada ou não foi atendida devido a várias circunstâncias que circundam a atividade da SEDUC, que possui um corpo técnico reduzido para fazer análise dessas prestações de contas. Trata-se do convênio número 115 de 2007, sendo que no ano de 2007 ocorreram mais de 200 convênios. Então, você ter uma unidade pequena para fazer análise e acompanhamento de todos esses convênios durante um exercício é praticamente impossível e impraticável, né? Eles não têm como tomar conta de fazer diligências e esperar a resposta. As prefeituras demoram muito para responder. Nesse caso aqui, demoraram mais de um ano para poder sanar algumas impropriedades. E isso acabou resultando na ilegalidade e irregularidade da prestação de contas em relação à conduta do senhor Gideão Amorim enquanto gestor da unidade concedente, o que se demonstra até injusto, né?
E não se quer aqui, excelências, afastar a impropriedade. Ela existe, ela é iminente, não tem como ser refeito, não tem como voltar atrás, até porque é um convênio de 2007 e não houve um acompanhamento simultâneo junto ao Tribunal de Contas, não tem como impedir que isso aconteça mais. Só que o professor Gedeão já não é gestor da SEDUC desde 2012. Então, em vários processos, ele tem sido penalizado sobre as mesmas impropriedades, seja remessa intempestiva, seja também o plano de trabalho genérico que acontece e é corriqueiro também nesses processos de convênios, e ausência de contrapartida. Claro que cada processo é independente, a análise dele é definida por ele mesmo, ninguém aqui julga o gestor, mas sim um processo julga as contas. Mas as alterações da LINSB, inclusive, vieram para poder justamente trazer essa nova ótica, para que o tribunal possa fazer análise na atividade de controle externo, mas olhando o gestor como um todo, né? Não só ele enquanto pessoa ali como ordenador de despesas, emitindo atos naquele convênio ou naquele ato específico, mas exigindo que os conselheiros e todos aqueles que trabalham com a área do controle externo possam levar em consideração o macro, o todo, a atividade dele enquanto gestor dentro da secretaria, as circunstâncias que socorreram a ele na época, tudo aquilo a que ele estava adstrito para poder tomar suas decisões, os entraves que foram encontrados para poder remeter a prestação de contas ao TCE, com o mínimo de impropriedade possível, até porque, se nós formos ver aqui de fato, a remessa intempestiva se deu devido à ausência de resposta e à demora em responder da Prefeitura de Envira. E foi instaurada a tomada de contas, ou seja, à medida que ele tinha as mãos para poder evitar maiores problemas para a SEDUC, foi a instauração da tomada de contas para verificar a responsabilidade da parte conveniente. Então, ele agiu em conformidade com a legislação, instaurou a tomada de contas, ela foi autuada no Tribunal de Contas. Não houve omissão da prestação de contas, apenas o atraso. E, tendo em vista toda a situação macro, as multas aplicadas ao professor Gedeão até o momento, apenas para dar informação, desde o exercício de desde o ano de 2014, salvo engano, já somam quase R$80 mil. E ele vem suportando isso até o momento, sendo que várias delas são parceladas devido ao seu alto valor. E mais uma multa com valor até exacerbado, não estou aqui querendo alegar que a multa foi alta devido às circunstâncias, até porque normalmente ela é aplicada de acordo com as impropriedades encontradas e houve até ilegalidade por parte da Prefeitura. Há aqui a necessidade de individualizar a conduta do gestor, no caso do professor Gedeão, considerar a situação macro, o conjunto de impropriedades que são de caráter formal, ou seja, apenas a remessa intempestiva ao tribunal, ou seja, não ocorreu a omissão da prestação de contas, e a ausência de contrapartida, que, na verdade, utilizou uma ressalva da legislação, por se tratar de obra e serviço de engenharia, conquanto na própria cláusula B, do inciso 2 do termo de convênio, foi previsto que não haveria contrapartida. Encerro a minha palavra e agradeço a atenção. Relator. Obrigado, excelência. Gostaria de cumprimentar o Dr. Pedro Paulo pela manifestação e contribuição a esse processo, que, sem dúvida nenhuma, contribuirão para a formação do juízo dos senhores julgadores. Excelência, trata-se de recurso de revisão, apesar de preencher os requisitos gerais de admissibilidade, entendo que, em sede de recurso de revisão, o recurso tem que preencher requisitos especiais previstos na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno, no artigo 157, e é em que se baseia o recurso, falsidade ou insuficiência de documento em que se tenha fundamentado a decisão revisanda, e não vislumbrei a comprovação desse requisito nesse processo, excelência. Então, com todo respeito, mais uma vez, doutor Pedro Paulo, gostaria de, então, manter a minha proposta de voto no sentido de conhecer do recurso, todavia negar provimento. Obrigado, excelência. Em discussão, como vota o conselheiro José? Eu gostaria que o Ministério Público se manifestasse. Eu teria que pedir visto, porque eu não tenho conhecimento desse processo. Né? Então, peça. Então, excelência, tá? Então, vista ao procurador João Barroso.
Foi o último processo, encerrada a pauta ordinária. Passamos à pauta administrativa. Nossa pauta administrativa, temos 13 processos, sendo todos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossas Excelências. Quero registrar apenas 3 aposentadorias aqui, de servidores da casa: Gideoni Pereira, Antônio Celestino e Orlen Said. Que Deus abençoe nessa nova etapa de sua vida e parabenizando por terem alcançado a aposentadoria como bons servidores da casa. Sorte deles, né? Porque do jeito que a coisa vai, eu não sei se eu consigo me aposentar. Encerrada a pauta administrativa, agradecendo a Deus por mais uma sessão e que Deus nos abençoe durante o resto da semana, e passando a marcar a próxima sessão para o dia 12 de março. 12 é terça? Bom feriado, terça-feira. Terça-feira, hora regimental.